o privilégio de receber aqui no estúdio o deputado federal Paulo Ganimi, do Partido Novo. Deputado, seja muito bem-vindo, alegria te receber, não só aqui no programa, mas também na nossa cidade. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que estão assistindo em casa. Sidney, obrigado por me receber. É sempre um prazer estar aqui em Cabo Frio. Eu estava ontem, como você falou, com os filiados do Novo, a gente fez um evento bem bacana, em que a gente... eu tenho o hábito, a gente volta depois de 6 meses de mandato, nas cidades e nos bairros da cidade do Rio de Janeiro também, que a gente trabalhou para prestar conta, mas também para falar um pouco sobre a realidade da política. Acho que as pessoas, eu mesmo, antes de ser eleito, acreditava que o trabalho nosso lá em Brasília seria algo muito diferente do que é. Então a gente volta para cá e Cabo Frio foi uma das regiões que mais me acolheu ao longo da campanha, ao longo dos últimos anos, em que eu comecei esse trabalho para ser candidato a deputado federal. Então é sempre muito prazeroso voltar para cá, não mais como turista, como eu vinha quando era criança, quando era jovem, mas agora com um trabalho importante, que é o trabalho de deputado federal. Então eu sempre sou muito bem recebido aqui pelo pessoal do Novo, Dulf, o Ricardo, pessoas que acolhem a gente muito bem aqui. Até pela construção, né? O senhor falou do Dulf, falou do Ricardo Guadagnino, eu falo do Fernando Almeida, do Cláudio Viviani e tantos outros, né, gente, que estão ligados a esse projeto do Partido Novo aqui em Cabo Frio. Eu sei que é uma construção, né? O nome não é uma mera coincidência, o nome representa uma construção nova de política. E aí, deputado, o senhor falou ainda há pouco que, né, até se surpreendeu um pouco com aquela realidade dos bastidores, né, do Congresso, dos bastidores da política. Ali o foco está voltado, é uma casa de leis que define o destino do nosso país. Essa surpresa foi positiva ou foi negativa, deputado? Tem os dois lados da moeda, eu acho que isso é importante. Tem um lado positivo quando a gente vê que ali tem uma equipe técnica muito boa, a Câmara funciona muito bem. É muito cara, né? O próprio Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, fala, ela custa hoje 5 bilhões de reais por ano, e desses 5 bilhões, 4 bilhões é com a equipe fixa, a estrutura fixa. Os deputados, assessores, custam outro 1 bilhão. Então, se acabasse com os deputados, a gente não fosse mais trabalhar, a Câmara custaria ainda 4 bilhões de reais. Pelo menos, isso é uma das coisas no Brasil, que são caras, né? Que é cara a Câmara, mas funciona bem. Enquanto a gente tem muita coisa que é cara e não funciona. Então, assessoria técnica é muito boa, tudo mais. Outra coisa também, a gente que entra para a política, e ainda mais o Novo, a gente chegou na política fazendo um trabalho para mostrar que dava para fazer uma política nova, uma política diferente, e a gente está fazendo isso, acho que isso é importante frisar, mas tem gente de outros partidos, gente que estava ali dentro, que a gente começa a admirar também pelo trabalho que faz. É exceção, é raridade, mas tem muito deputado que tem práticas muito similares às nossas e que são de outros partidos. Isso é muito legal, quando você começa a ver que, na verdade, tem gente com boa intenção, que quer trabalhar, que tem um posicionamento favorável ao Brasil ali dentro. Esse é o lado positivo da coisa. O lado negativo é que a Câmara é muito burocrática, o regimento interno é muito ruim, a gente estava até conversando, né, sobre a questão da obstrução, que é uma possibilidade para a minoria da Câmara conseguir ter algum poder para evitar que, por exemplo, se você tem a maioria, você sai atropelando e aprovando qualquer coisa, o que seria muito ruim às vezes, né? Porque vamos pensar o seguinte, se 50% mais um acredita numa coisa, e essa coisa pode ser algo muito ruim contra a outra parte, que pode ser 49% ou quase 50%, não é bom que você consiga alterar. Tanto que, para alterar uma emenda constitucional que faça uma alteração na Constituição, você tem que ter 3/5 da casa, justamente para evitar que uma maioria simples consiga mudar qualquer coisa. Então, a obstrução ela existe como dispositivo para evitar isso. Só que ela é usada hoje de uma forma muito ruim, que faz com que a gente não consiga trabalhar, a gente perde, às vezes, muito mais tempo votando obstrução, muda adiamento de pauta, inversão de pauta, tudo que não é o tema, não é o mérito do projeto, e a gente acaba gastando muito tempo com isso. Dá para criar um meio termo? Acho que sim, né? Outra coisa também é que a gente começa a ver depois, no final, que muitas votações não são decididas por questões técnicas, mas são decididas por questões políticas. E muitas vezes, você mesmo falou, Sidney, que a gente decide ali o futuro do país. A gente decide ali a vida, mais do que o futuro do país, a vida de 207 milhões de brasileiros. Verdade. E muitas vezes essas decisões são tomadas numa sala pequena da Câmara dos Deputados. Isso é um absurdo. E muitas vezes, eu vou dar um exemplo, não tem problema nenhum falar disso, saneamento básico.
tinha uma medida provisória para a gente votar para abrir o mercado, aumentar a concorrência, melhorar o sistema de saneamento básico no Brasil, que é uma das coisas que mais me envergonha nesse país, é o saneamento básico. Menos de 50% da população brasileira tem acesso à água e esgoto tratado. E a gente não votou isso, a MP caiu, o Rodrigo Maia se comprometeu a trazer um projeto de lei para tratar esse tema, estou esperando que isso seja feito agora, logo no início do segundo semestre, mas a gente estava discutindo em uma dessas salas de reunião da Câmara, e as pessoas não sabiam o que era o projeto, dando opinião sem saber. E, infelizmente, hoje o Brasil é decidido muitas vezes dessa forma. Então, acho que esse é um dos lados muito ruins que a gente tem ali, né? E os interesses políticos são vários, desde o cara que quer o cargo, que quer a emenda parlamentar, mas também o cara que está muito mais preocupado nas eleições municipais. Ele é deputado federal, mas ele vota, às vezes, contra aquilo que ele mesmo acredita, porque ele tem interesse na prefeitura da cidade dele em 2020. Então, esse é o lado muito ruim que a gente vê ali. E eu não estou nem entrando no mérito da corrupção, que isso eu não consigo ver. É algo mais intenso, ainda mais profundo, que em 6 meses de mandato é difícil você enxergar. Estou falando só do lado obscuro das tomadas de decisão. Então, acho que isso é o lado muito ruim que a gente vê ali. Deputado, está na mão de vocês, né, representantes dos estados da federação lá em Brasília, na Câmara, uma série, né, de importantes definições. A reforma da Previdência está tramitando, segue a tramitação agora após o recesso. Depois, em teoria, vem reforma tributária, vem uma tão necessária reforma política. Eu sei que, como o senhor mesmo falou, talvez a mais difícil delas, né, porque representa cortar na carne, falar e mexer em interesses pessoais de muitos dos representantes que estão lá. A gente sabe que isso faz parte do processo. Como é que o senhor entende essa legislatura? Como é que o senhor entende, né, a missão dos seus outros 512 colegas deputados federais, né, no sentido, e a sua, obviamente, também, no sentido de promover essas transformações, essas reformas que o país tanto precisa para caminhar, sem que se fira direitos dentro do possível, né, sem que se sacrifique, como sempre é sacrificada, a parcela maior e mais pobre da sociedade. Como é que o senhor enxerga essa missão de vocês, deputado? Eu acho que essa legislatura ela tem uma característica muito diferente das anteriores, né? Primeiro que muita gente se elegeu sem apoio de prefeitura, sem apoio de vereador, sem apoio de bases políticas, mas muito pelas redes sociais. Não necessariamente essas pessoas melhoraram a qualidade técnica da Câmara, mas elas representam uma outra forma de fazer política. E elas têm um contato direto com a população muito mais intenso. Eu mesmo, mas também os outros deputados que ali estão. E isso é positivo porque esses interesses políticos que eu falei que é o lado ruim para mim, ele diminuiu. Porque hoje, qual é o interesse da maioria que quer uma emenda parlamentar para botar dinheiro na sociedade? Tem um lado, às vezes, da corrupção, como eu falei, que o cara bota ali porque ele sabe que a empresa que vai executar aquela obra é dele ou do amigo dele, e com isso ele vai ganhar um pedaço daquilo. Esse lado você não acaba, né? O cara vai continuar tendo. Agora, o lado político, eu boto a emenda lá para Cabo Frio, por exemplo, porque eu vou lá inaugurar a pracinha, vou inaugurar a aula do hospital, tudo mais, diminuiu muito isso. Né? E com isso, essa legislatura, ela tem uma facilidade ou uma capacidade de votar a favor de projetos que naturalmente seriam impopulares, como a própria reforma da Previdência. Né? Nunca no Brasil a população foi, acho que em lugar nenhum do mundo, foi às ruas para defender a reforma da Previdência. Porque até também, graças às redes sociais, as pessoas estão mais informadas. Né? Eu acho que as pessoas estão entendendo hoje, qualquer pessoa hoje no Brasil, que eu vou me sacrificar sim com a reforma da Previdência. Não tem reforma da Previdência que seja para melhorar no curto prazo a vida das pessoas. Por quê? Eu vou fazer uma reforma da Previdência, eu vou ter que pagar um pouquinho mais de Previdência. Eu vou ter que pagar por mais tempo a Previdência. Eu vou me aposentar depois. Isso é fato. A população está vivendo mais, está envelhecendo, tem menos crianças nascendo. Então é natural que a gente tenha uma reforma da Previdência que seja mais dura para todo mundo. Claro que ela tem que ser mais dura para aqueles que recebem mais, tem que ser mais dura para aqueles que têm mais privilégios. Mas a população entendeu que sem essa reforma a gente não consegue gerar emprego, gerar investimento, o Brasil não volta a crescer. E o que é o melhor? Qual é a melhor política social, a melhor política pública? É gerar trabalho, emprego para as pessoas terem
a dignidade de poder ir lá comprar as suas coisas por conta própria. Então, com isso, com a população entendendo isso, com os parlamentares entendendo esse novo momento, eu acho que a gente tem aí a possibilidade, nessa legislatura, e vou além, eu acho que nesses 2 primeiros anos de legislatura, em que o Rodrigo Maia está ali como presidente, né, e aí sem entrar no mérito da qualidade dele ou não, mas ele tem uma visão reformista, o que eu acho muito bom, a gente conseguiria agora, eu acho que vai conseguir aprovar nesses 2 anos primeiros, pelo menos, a reforma da Previdência, né, finalizar agora no início do segundo semestre, reforma tributária, que é fundamental. Eu falo muito o seguinte, a reforma da Previdência é estancar a sangria. Você está ali machucado, no meio da rua, sangrando, não é ela que vai te fazer correr, ficar bem, não. Ela só vai estancar a sangria. Salva a sua vida. Salva a sua vida. O que vai fazer, de fato, o Brasil ter gás para voltar a crescer é a reforma tributária. A carga é extremamente excessiva e muitas vezes mal aplicada. E complexa. Na verdade, inicialmente, ninguém pode esperar que no primeiro ano, vamos supor que a gente aprove a reforma tributária esse ano. Uhum. Não dá para esperar que no ano que vem a gente diminua a carga tributária. O senhor defende um escalonamento progressivo para que as coisas se adaptem? Na verdade, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que parar de crescer o tamanho da máquina pública. Uhum. E a economia crescendo, a carga tributária diminui. Por quê? Se você mantém o Estado gastando o que gasta hoje, e você cresce a economia, você consegue arrecadar mais, mas percentualmente vai ser menos. Uhum. E é isso que a gente tem que fazer. Porque ou você consegue mandar um monte de gente embora do serviço público, que é quase que impossível hoje. Além de gerar um efeito complicado na sociedade, desemprego, exatamente. Por exemplo, Cabo Frio vive esse dilema, né? Isso. Prefeitura inchada, demite aí. Para onde vai esse pessoal? Como é que fica a roda da economia na cidade? O que você tem que fazer é fazer a economia crescer. Sim. E absorver isso, e ao mesmo tempo também você consegue arrecadar mais sem aumentar a carga, sem aumentar o percentual disso para a economia, né? Se você tem lá hoje, se você mesmo falou, a gente aqui em Cabo Frio arrecada quase 1 bilhão, vamos dizer aí. Se você mantém o mesmo percentual de arrecadação, mas com a economia crescendo, esse 1 bilhão vai crescer um pouco. O que você não pode fazer é crescer proporcionalmente o tamanho da máquina pública. O custeio tem que ser de uma forma de outro dimensionado, senão não tem que ser mantido, né? Se ele cresce à medida que, ou até mais do que está crescendo a economia. Isso. E hoje o Brasil tem um déficit fiscal, né? Então não dá para diminuir a carga no curto prazo. Agora, a tendência é, você simplificando, você vai ter mais gente investindo, mais empresas, mais dinheiro, e aí com isso, o peso do Estado dentro desse todo vai ser muito menor do que ele é hoje, né? Então acho que essa é a visão. E as empresas gastam muito com o sistema tributário. Não é só quanto se paga, é como se paga o problema. Né? A gente tem uma complexidade, além da gente ter muitos impostos, muitos tributos, a gente também tem diferenciação entre estados e entre cidades. Então, o cara que quer investir no Brasil, seja brasileiro, seja um empresário, uma empresa internacional, ela fala, poxa, como é que eu vou entender aquilo ali, que é tão complexo, ninguém entende como é que funciona isso. O Brasil acho que é o único lugar do mundo que é assim. Se eu for vender produto para o estado do Ceará é de uma forma, para o estado do Rio é de outra, para a cidade tal é uma forma, para a cidade tal é outra. A gente tem uma complexidade tributária muito grande. Esse é o primeiro problema que tem que ser resolvido nesse ponto. E aí a gente tem também a questão da segurança pública, né, do combate à corrupção, né, tem aquele pacote anticrime do Sérgio Moro, que ataca as duas coisas, né, ataca a impunidade, seja para crimes violentos, quanto para crimes contra o patrimônio público, né, contra o pagador de impostos, né, que somos todos nós. Então, acho que a gente tem aí uma possibilidade nesses primeiros 2 anos de legislatura de fazer as grandes reformas que a gente tem. E é importante que seja agora, porque, por mais que a gente tenha uma eleição no ano que vem, e alguns deputados vão ser candidatos, isso já é sabido, pelo menos eles querem ser, a eleição que mais pesa é a eleição de 2022. É verdade. Então, a gente não pode esperar o final da legislatura para fazer grandes mudanças. A temperatura política sobe, né? E aí é mais complicado conseguir essa aprovação da forma que foi a primeira etapa da Previdência, né? Com números surpreendentes ali. E a reforma política, deputado, por que é tão difícil? Né? Historicamente tem sido tão difícil mexer nisso. O que se faz ali é um remendozinho aqui, um remendozinho acolá, e acaba virando um Frankenstein que, né, sai pior, como diz vovó, no popular dizia vovó, né? Sai pior a emenda do que o soneto, né? Eu acho que você falou bem também, eu acho que é o interesse político, né? Porque, poxa, eu me elegi de uma forma, eu não quero que mude aquilo ali. Então, estou falando eu, Paulo, mas o político, a classe política, de maneira geral. Então, o que tem que ser feito é isso. Geralmente se faz esse tipo de reforma pensando
mais no longo prazo. Então, eu não altero para a próxima, ou eu não altero para o que está acontecendo hoje. Vamos alterar alguma coisa já pensando mais no médio e longo prazo. Agora, a gente está lá, tem uma frente parlamentar da reforma política, né, que eu participo, que é presidida pelo deputado Luiz Felipe, e a gente tem aí alguns projetos que a gente quer implantar. E se quiser que seja já para 2020 tem que ser antes de outubro. Senão... Então, a gente já vai apresentar agora, logo na volta do recesso, alguns projetos, mas ao invés de fazer uma grande reforma, se apresenta diversos projetos. Por exemplo, vamos mudar para voto distrital, ou distrital misto, que é o mais provável. Que, para quem não entende, o voto distrital é aquele que, ao invés de você votar de forma proporcional para todos os deputados naquele estado, por exemplo, você pega o estado do Rio e quebra ele em N distritos, e cada pessoa vota naquele distrito. E cada distrito tem um representante, né? Tem um representante. O mais votado daquele distrito é representante próximo, local. Vira um né? majoritário, né? Vira um majoritário. Então você vota como se fosse um prefeito para aquele distrito, e ele vai representar o distrito lá no Congresso. Projeto, deputado, isso vale para as assembleias e para o Congresso, para a Câmara, ou valerá também para as câmaras dos vereadores? Então, a tendência é que valha para tudo. Mas você pode fazer diferente. Você pode dizer, Câmara é assim, dos vereadores, Assembleia Legislativa é assim, Câmara dos Deputados é assado. Mas eu acho que a gente precisaria fazer para tudo. A grosso modo aqui, vamos trazer para a realidade de Cabo Frio, seria dividir a cidade em distritos. Por exemplo, o bairro de São Cristóvão é um distrito. E ali tem candidatos daquele distrito, um deles será vereador. São 17 cadeiras. Aí você divide em 17 distritos, isso de acordo com o número de cadeiras em cada lugar. E aí você vai encontrar, por exemplo, no centro do Jardim Esperança, onde eu tenho uma enorme audiência. Ali tem um distrito, um representante. Então a gente vai ter, em verdade, várias eleições, se isso for aprovado, numa só. E aí o distrital misto, como é que é essa tendência que o senhor anuncia que pode ser posta em prática? Bom, e a vantagem do distrital ou do misto é que você barateia a eleição. Ao invés de você ficar rodando Cabo Frio todo, o cara vai fazer campanha ali. A segunda vantagem é que você tem um representante. Você sabe quem cobrar. Não é disperso, né? Agora, o misto, você pega metade, você faz dessa forma do distrital, aí ao invés de a gente ter 17 distritos em Cabo Frio, você teria 8 ou 9, e os outros 8 ou 9 seria, e aí essa é a grande polêmica. Proporcional ou lista fechada. Eu não gosto de lista fechada. Não, eu também não. Para quem não conhece, lista fechada o partido faz a sua lista e ele bota lá na ordem, primeiro é o Sidney, segundo é o Paulo, terceiro é o Duf. Se o partido eleger vai o primeiro. Se eleger 2, vai o segundo. Se eleger 3, vão os três. Essa ordem definida pelo partido. Qual é o lado ruim disso? Geralmente, quem é o primeiro? Não é o melhor, é o cacique do partido. E aí, não importa o número de votos dessa pessoa, importa o número de votos do partido. Não, até porque nem tem voto para a pessoa. No caso ali vai ser o seguinte... Vota na lista. Vota na lista, vota no partido. A lista do Novo, a lista do PSL, a lista do MDB, e por aí vai. O que as pessoas defendem, quem defende esse modelo, é que se você botar uma pessoa ruim no primeiro, o partido não ganha voto. Não sei. Exato, eu também não sei. Eu sou um pouco contra. Mas você tem outros modelos. Você poderia fazer essa segunda parte do misto, não com lista fechada, mas você poderia manter um proporcional. Como é hoje, né? Como é hoje, para a segunda parte. Um modelo de transição dessa forma seria interessante. Né? Não é uma ruptura, é uma caminhada para que se defina depois qual é o mais interessante. Tem outras coisas. Acabar com reeleição para o executivo. Eu sou a favor de acabar com a reeleição, aumentando o mandato para 5 ou para 6 anos? 5 anos. 6 também não é ruim, na sua visão. Não é ruim, mas acho que 5 anos. 4 é pouco. O senhor acha que dessas, né? O senhor disse que agora a comissão vai fazer isso andar na volta do recesso. É possível aprovar algumas dessas mudanças para 2020, na sua visão? Acho que sim. Acho que sim. O que os prefeitos estavam querendo é igualar esse estender mandato, né? Estender mandato. Esse eu sou contra. Eu acho que se a gente quiser... Está sendo discutido lá? Porque até eu já comentei isso aqui, né, outro dia, para as pessoas entenderem. Uma das ideias seria estender os mandatos dos atuais prefeitos do Brasil inteiro por mais 2 anos, até 2022, para que a eleição de 2022 fosse uma eleição geral, desde o presidente da República até vereador. Isso. O senhor vê clima hoje para essa aprovação lá? Não. A junção das duas eleições é possível. Sim. A gente tem vantagens e desvantagens para isso. Vantagem é barateia, porque você gasta, acho que são bilhões que você gasta numa eleição, mas você gastaria só de uma vez. Você não teria essa noção de que a cada 2 anos a gente está nessa discussão de política, e aí o cara que é deputado começa a trabalhar para ser prefeito, o cara que
que é vereador, começa a trabalhar depois para ser deputado, você acabaria com essa noção e você teria 4 anos de sossego e as pessoas estariam trabalhando para isso. Por outro lado, você tem um problema que é hoje, quando você tem eleição para presidente, você tem presidente, governador, deputados, senador. A atenção é toda dada ao presidente. Né? Então, imagina se você bota o prefeito e o vereador ali. Qual vai ser a relevância que as pessoas vão dar para o prefeito, para o vereador? É muita campanha junto. É muita campanha junto. Esse é o lado ruim. O outro lado ruim é que, da mesma forma que politicamente é interessante que você não tenha a cada 2 anos uma eleição, mas do ponto de vista da consciência política, isso é ruim. Porque você vai ficar 3 anos quase, ou mais, né? Sem falar de política. Então, o processo eleitoral é ruim, mas o processo política, né? Política é bom. Então, é complicado, eu não tenho uma posição fechada sobre isso. Mas, de qualquer forma, se for para implantar essa eleição junta, não seria reelegendo, mantendo por mais 2 anos os prefeitos atuais. Por quê? Eles foram da regra do jogo, né? Uma coisa é, vamos fazer o seguinte, vamos juntar? Vamos. Então, a próxima eleição... Junto em 2026. Junto em 2026. Dá 6 anos para os próximos. Todo mundo sabe que vai votar num prefeito em 2020, que vai ficar 6 anos. É diferente se for bom é uma benção, se for ruim é um... Mas a gente sabe. Foi acordado. Estava na regra do jogo. Na regra do jogo. Outra coisa é você falar o seguinte, imagina só, prefeito, eu sou do Rio de Janeiro, da capital. Eu não quero o Crivella com mais 2 anos lá como prefeito. É verdade. Né? Então, o Adriano, não sei aqui, vocês estão satisfeitos ou não, mas lá no Rio, eu não quero o Crivella com mais 2 anos. O Crivella, deixa pra lá, mas já no direito é entrada, essa que é a realidade, né? Eu tô falando como cidadão carioca. Eu tô no Rio o tempo todo, transmitindo futebol lá nas minhas reuniões, eu sou carioca, né? Adotado por Cabo Frio, mas nasci no Rio, o Rio tá, lamentavelmente, abandonado. O Chechel diz bem lá no Globo, né? A cidade está abandonada. Não cabe só para o Rio, não, Chechel, cabe para tantos outros lugares. Deputado, eu sei que já não está mais na alçada de vocês, né? Isso já foi decidido na legislatura anterior, mas o Estado do Rio vive uma expectativa. Eu, terça-feira, abordei aqui com o doutor Diego Linhares, né, meu comentarista de direito, ele deu uma aula aqui nessa questão da divisão dos royalties, que será avaliada, eliminada, a ministra Carmen Lúcia, dia 20 de novembro, lá no Supremo. O doutor Diego trouxe uma explicação fantástica. Eu, semana que vem, recebo o doutor Serginho, deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Royalties do Petróleo. Como é que o senhor está enxergando isso? Eu sei que não depende mais da ação efetiva de elaboração de leis. Isso já está elaborado e está sendo discutido em termos da sua constitucionalidade. Mas qual a estratégia que o senhor entende que a bancada federal, que os políticos, que a população do Rio possa adotar para que a gente não perca o que seria quase que decretar falência do Estado e dos municípios, né, deputado? A gente não tem uma função legal mais, mas acho que a gente tem uma função política, né? Tanto na pressão política quanto até nas redes sociais, né? Como a gente falou mais cedo, hoje o político ele não é só um deputado que vai lá votar leis e fazer fiscalização, mas é também uma figura pública que tem como mobilizar a sociedade. Eu acho que isso é importante. E é fundamental. O conceito do royalty é muito claro, né? É uma indenização para as cidades e estados que ali tem uma atividade que é de curto prazo e que gera passivo também para a sua região. Então não faz sentido nenhum você distribuir royalties de uma forma que você não esteja privilegiando ou contribuindo para aquelas cidades, aquele estado que é o maior impactado por aquilo, né? Se você tem um desastre ambiental, não é aqui na Bacia de Campos, aqui no Rio, não é lá no Pará que você vai sentir. Chapuri, no Acre, que vai pagar a conta. Exatamente, né? vai pagar a nossa. A conta é nossa. Né? Da mesma forma que, por exemplo, a gente está falando do ambiental, mas também vale para questão de infraestrutura, né? As cidades daqui da região que tiveram a chegada de empresas, né? Tudo isso por causa do petróleo, elas é que foram impactadas, elas precisaram aumentar a infraestrutura de hospital, de ruas, de escola e tudo mais. Então, o royalties é para isso. Né? Então, não faz sentido nenhum você mudar a distribuição dessa. A gente já perdeu muito com a questão do ICMS. É verdade. Né? Então, a gente não pode perder de novo. E isso foi um absurdo. O petróleo é o único que taxado lá, né? Taxado lá no final, na ponta final, não aqui na produção. Não aqui na produção, que é um absurdo. Mas você já recebe o royalties. Pô, peraí. Vai tirar as duas coisas? Tirar as duas coisas? Não dá. Que tire os royalties e revejam o ICMS, né? Porque as coisas se equilibram. Na verdade, eu tenho que rever o ICMS sem tirar royalties. Eu sempre falei o seguinte, eu sou deputado federal do Rio, do estado do Rio de Janeiro, inclusive eu moro na capital, né? Eu sou da capital, mas eu trabalho para o estado do Rio, a gente rodou bastante o estado do Rio e eu continuo trabalhando para isso.
E claro que tem projetos que a gente tem que pensar em nível nacional, né, para o Brasil, o que é melhor para o Brasil. Agora, quando for para dividir o bolo, eu sou do Rio. Né? Eu acho que isso é importante. Fazendo uma comparação meio grosseira, né, seria mais ou menos aquela história de que tem 26, 27 irmãos, um trabalha, corre todo o risco, está na rua, né, trabalha de 6 da manhã, meia-noite, né, motorista de táxi, de aplicativo ou coisa que o vale, aí arrecada lá naquele trabalho dele. Eu sei que a comparação não é bem essa, mas para as pessoas entenderem. E aí trabalhou aquilo tudo, né, trouxe o dinheirinho para casa e os outros 26 irmãos olham, opa, me dá minha parte para cá, né? Que era a minha parte, ficou em casa lá, jogando videogame, assistindo série. Sim. Mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Ele vai até ajudar, né? Pagar, de repente, a net, pagar o... Mas ele não pode... Paga Netflix, exatamente. Mas não vai distribuir todo o dinheiro. Não tá rolando lá, o risco é dele, né? E eu acho que outra coisa que é importante, né? Assim, eu seria contra. A gente está agora, a reforma tributária, um dos temas que a gente vai ter bastante dificuldade para aprovar a reforma tributária é a Zona Franca de Manaus. É verdade. Que para mim é uma aberração. Tá, eu acho. Nos tempos atuais. Na verdade, foi uma aberração ter criado. Já lá, né? Que, na verdade, você pega uma região que poderia se desenvolver por outras questões, turismo, biotecnologia e tudo mais, e criar um crescimento artificial que não funcionou, inclusive. É verdade. E hoje, se você pegar a Zona Franca de Manaus e acabar com ela, e pegar tudo que a gente dá de incentivo fiscal para a Zona Franca de Manaus e distribuir pelos trabalhadores que você tem ali, seria melhor do que manter a Zona Franca de Manaus. Eu jamais iria, sendo do Rio, se tivesse uma Zona Franca do Rio, ou o projeto de criação da Zona Franca do Rio, votar a favor disso. Mesmo que fosse bom para o Rio, porque eu sei que o brasileiro como um todo iria pagar a conta, mas o royalty é outra coisa, é completamente diferente. Né? Então, assim, uma coisa é você prejudicar o Brasil pensando no Rio. Outra coisa é você prejudicar o Rio pensando no Brasil. Então, acho que a gente tem que separar as coisas. Eu jamais faria um projeto, não, vamos melhorar o Rio e vamos ferrar com o Brasil todo. Tá claro. Eu acho que é diferente. Deputado, eu estou conversando com o deputado federal Paulo Ganimi, do Partido Novo, né? A gente já está com o horário um pouquinho adiantado, nossa agenda hoje é extensa, mas tem temas que eu ainda preciso abordar com o deputado Paulo Ganimi aqui nessa entrevista. Cabo Frio. Como é que o Partido Novo olha para Cabo Frio, né? O diretório aqui tem crescido, tinha que atingir um número mínimo de filiados, que já foi atingido, eram 150, né? E isso credencia o Novo aqui na cidade a ter pré-candidato a prefeito, a ter candidato para a Câmara. Qual é o direcionamento do Partido Novo em Cabo Frio, especificamente, deputado? O Novo é um partido bem diferente da maioria, que geralmente quer ter candidato em tudo que é lugar e trabalha para isso. O Novo, como ele foi criado com valores muito claros e ideias muito claras do que eles entendem que é a política, o Novo não quer perder essa essência. Então, ele não quer crescer de forma desordenada, fazendo com que essa essência se perca, e com isso a gente perca os filiados e apoiadores. O Novo não usa dinheiro público. A gente se sustenta, o partido se sustenta via doação e afiliação das pessoas. Cada afiliado contribui com, no mínimo, R$29, R$28 e alguns centavos por mês. E o Novo está crescendo muito nisso. Mas ele precisa crescer de forma ordenada. E por isso ele criou algumas regras que eram o seguinte: para ter candidatura a prefeito ou vereador nas cidades, agora em 2020, como você mesmo falou, tem que ter 150 filiados na cidade. Por quê? Se você não tem 150 filiados, você não tem uma massa crítica, você não tem uma base de sustentação, e é provável que você tenha um dono do partido ali. E você falou muito bem no início, né, antes da gente começar a falar na sua introdução, a gente não acredita em Salvador da Pátria, a gente não acredita naquela pessoa que vai ali e vai resolver os problemas, a gente acredita na instituição. Então, aqui, por exemplo, em Cabo Frio, a gente tem o Dulce, o Ricardo, que a gente citou, como referências aqui do Novo em Cabo Frio, mas eles não são os donos, os caciques do partido. Eles estão aqui, o Dulce está trabalhando nisso desde 2016, fazendo o projeto criar, construir. Mas imagina que só fosse o Dulce aqui, né? O Dulce é super bem intencionado, felizmente, mas imagina que ele não fosse. Aí ele vai e cria uma estrutura partidária para atender os interesses próprios dele, né? Isso que o Novo não quer. Por isso os 150, por quê? Se o Dulce faz uma besteira, tem 149 ali para ir lá e garantir que ele não está se desvirtuando. A questão não é pessoal, né? Não é pessoal, exatamente, é coletivo. E aí ele criou essa regra. Cabo Frio bateu essa meta, já está com 200 filiados, né? E agora a ideia é que o Novo, ele além de ter criado essa meta,
ele falou o seguinte: todas as cidades que têm mais de 300 mil habitantes, batendo essa meta, já está automaticamente dentro da eleição. Não é o nosso caso. Não é o caso aqui. Então, Cabo Frio está no que o Novo chamou de cidades após. Mas tem propaganda de televisão, né? Isso, tem horário de TV. Isso é uma coisa muito boa, que agora, a partir de 2020, como a gente atingiu a cláusula de barreira, lá no... elegeu 8 deputados, teve tanto de votação no Brasil todo, a gente participa, todos os lugares que tiverem debate novo vai participar automaticamente, né? Tem tempo de televisão, tem várias coisas. O fundo partidário a gente não usa, então, para a gente não mudar... Mas teria direito a usar. Teria direito ao fundo partidário. Então, agora, o Novo tem que preparar, né, o pessoal daqui está trabalhando num projeto para mostrar, olha, mesmo não tendo 300 mil habitantes. Eleitores ou habitantes? Não lembro se são eleitores ou habitantes, mas... alguns partidos usam métodos diferentes nisso, né? Vamos supor que sejam eleitores. 300 mil eleitores, mas a gente tem várias características que a gente consegue e que faz sentido o Novo ter candidatura em Cabo Frio, e aí isso sendo validado, o Novo vai ter candidato a prefeito e vereador. E eu falo prefeito e vereador com uma ressalva. O Novo faz processo seletivo, mais uma coisa diferente, para os prefeitos e para os vereadores. São processos diferentes. O de prefeito já abriu agora para as cidades que já foram validadas. Então, aqui no estado do Rio, Rio, Niterói e Petrópolis, que são as 3 cidades que bateram a meta de filiados e tem mais de 300 mil habitantes, já está com processo seletivo para prefeito. Então, qualquer brasileiro, na verdade, qualquer eleitor domiciliado eleitoralmente naquela cidade, pode entrar no site Novo, se inscrever e falar, eu quero ser prefeito. E aí, é claro, vai passar por um processo seletivo. Já tem prazo para essa avaliação aqui em Cabo Frio? Se vai... acho que até agora outubro. Até outubro se define, acho que sim, setembro, outubro desse ano. E aí, se define, acho que tem grande chance de ter, porque o trabalho do Novo aqui em Cabo Frio, acho que é um dos primeiros aqui no estado, tá? Depois de Rio e Niterói, talvez seja onde a gente mais se desenvolveu, se destacou. Diferença junto com Petrópolis, acho que são as 2 cidades, depois de Rio e Niterói, que estão mais destacadas. A diferença é que Petrópolis tem mais de 300 mil, aqui não tem, mas fora isso... A tendência é que o Novo tem, então. Eu acho que sim. E vereador. Agora, prefeito é mais difícil do que vereador, né? Porque vereador, as características são diferentes, né? Uma pessoa que não tenha, talvez, a capacidade, uma experiência de gestão tão grande, pode ser um candidato a vereador e conseguir se eleger. Prefeito, o Novo exige um pouco mais de capacidade profissional, né, competência, para exercer um cargo como exige-se para um cargo de prefeito. Então, o Novo pode passar aqui pelo processo seletivo, pode ser validado como uma das cidades que vai ter candidato a prefeito, abrir o processo seletivo e não ter candidato, porque ninguém conseguiu atingir os objetivos. Mas eu acho que vai conseguir, estou muito confiante que o Novo aqui vai ter candidato a prefeito, vai ter candidato a vereador e vai eleger gente aqui, tá? E se conseguir isso... E uma coisa que eu acho que é bacana, o Novo priorizou em 2018 as candidaturas para deputado, porque a gente entende que para mudar o Brasil a gente precisa da reforma política, da reforma da Previdência, tributária, parte penal, né, tudo isso que vai mudar o Brasil como um todo. Mas isso é uma mudança de longo prazo. O que muda a vida das pessoas no dia a dia, né, amanhã, é aqui na cidade. É o vereador, é prefeito. Então acho que é importantíssimo a gente eleger uma quantidade boa de vereadores no Brasil todo. Eu queria que o Novo tivesse candidatura nos 5 mil e tantos municípios, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, nos 92 municípios. Não dá para ter, eu entendo a necessidade de garantir a manutenção da base ideológica do partido, mas quanto mais cidades a gente conseguir eleger, que tenha estrutura, melhor, porque a gente vai começar a mudar de fato a vida das pessoas, né? Deputado Paulo Ganimi, até pelo adiantado da hora, meus convidados, Adelício José dos Santos, Jaqueline Brum, Cláudio Leitão, já estão comigo aqui, a agenda está bem, né, puxada e a gente já está com uma hora adiantada, mas eu queria abordar como última questão um fato que ganhou as redes sociais, né, ali perto da sua posse, né? O senhor foi entrevistado lá pela TV Câmara por uma colega minha, que não sei qual foi a intenção dela, mas eu queria até esclarecer isso com o senhor, né, abordou a questão da sua deficiência, né, perguntando se o senhor defende essa bandeira, traz essa bandeira para cá, a bandeira do deficiente físico, e tua resposta naquele momento viralizou, surpreendeu muita gente, né, porque o senhor foi extremamente sincero naquilo. Mas, aí uma curiosidade minha,
nesses primeiros aí 6 meses e pouquinho de mandato, de alguma forma já buscou defender algumas das questões do deficiente físico lá no Congresso também? E por que daquela sua resposta muito sincera naquele momento, deputado? Na verdade, o porquê, porque era verdade, né? Eu sempre falei na minha campanha, sempre tratei com verdade. Apesar, né, é notável a minha deficiência, né? Mas eu nunca trabalhei com isso, né? Eu me formei em engenharia, fiz economia, fui para o mercado de trabalho e trabalhei em grandes empresas com a parte financeira, com a parte de gestão de projetos. E eu nunca não tive nunca nenhuma mobilização política, para nada. Sentido, né? Não, nem para nada, para nada. Nunca participei da política. Nunca tive envolvimento nenhum com a política. E, né, para a causa do deficiente ou para outra causa qualquer. Quando eu resolvi me candidatar a deputado, foi pensando no Brasil. Né? Não foi pensando em nenhuma causa. Qual é a minha principal causa? É melhorar a política, é melhorar, em especial, o que eu acredito que no curto prazo é necessário para a gente mudar o Brasil, 2 temas. Economia, né? Garantir emprego, trabalho para as pessoas, que é isso que, para mim, garante dignidade para as pessoas, né? E a segurança pública. Porque, ainda mais no estado como o Rio de Janeiro, e na capital ainda pior ainda, né? A segurança pública, você ter a tranquilidade que você vai sair de casa, ou mais ainda, que seus filhos, sua esposa, seu marido, as pessoas que você gosta vão sair de casa e vão voltar para casa com segurança, para mim isso é o mais importante. Né? Claro que no longo prazo tem que trabalhar educação, saúde, tudo mais, mas no curto prazo, eu sempre falei, eu quero entrar para a política para mudar isso no curto prazo. E isso para mim ajuda o homem, a mulher, o branco, o negro, o heterossexual, o homossexual, a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência. Eu acho que a gente está muito ainda, o Brasil tem muito problema, na minha opinião, eu não critico quem defende causas, mas eu acho que a gente tem muito problema para querer tratar temas minoritários. Eu acho que a gente tem que tratar os temas ainda que atingem mais pessoas. Né? E eu acho que é isso, para isso que eu trabalho, né? Para tentar resolver o problema que atinge você, eu, qualquer pessoa do Brasil. Então, eu nunca entrei nessa bandeira da pessoa com deficiência por conta disso. Não quer dizer que eu não tenha empatia, que eu não tenha sensibilidade pelo tema. E, é claro, o fato de eu ter uma deficiência que nunca me atrapalhou na minha vida profissional, né, eu sempre tive condições de fazer qualquer coisa, né, até praticar esporte, né, muita gente não sabe mais fazer qualquer coisa. Isso, é claro, que também me causa menos incômodo os problemas com uma pessoa com deficiência. E, inclusive, outra coisa também, né, eu sou de classe média, sempre fui de classe média, e a pessoa que tem mais uma condição social pior, a deficiência, é claro que ela impacta muito mais, né? Porque seja para mobilidade urbana, né, um cadeirante também tem mais dificuldade, uma pessoa cega, tudo mais. Então, assim, a minha deficiência nunca me atrapalhou. Então, eu tenho empatia, como eu acho que você tem também, né, mesmo não tendo uma deficiência, porque eu acho que a gente tem que tratar todos os problemas. Agora, se for para priorizar, eu prefiro priorizar os temas que abrangem mais pessoas do que os temas que abrangem. E eu não fiquei chateado, na verdade aquela entrevista foi até engraçada, porque quando ela me perguntou, eu respondi com naturalidade. E eu estava rindo na hora, não tinha nada a ver com a pergunta, porque a gente ficou uns 15 minutos antes de começar, ali em pé esperando a nossa vez, e ela, diferente de você, ela não acertava o meu nome. Ela sempre falava o meu nome de forma invertida, né? E eu fiquei treinando ela. É Ganime, e na hora ela acertou. Aí eu ri por causa disso. Acertou? E as pessoas acharam que eu estava rindo porque eu estava já pensando na resposta. Acabou que assim, foi bom, porque o tema, como você falou, viralizou, muita gente que não me conhecia passou a me conhecer por causa daquilo ali, mas para mim é um tema batido, estou acostumado com isso, né? É uma deficiência que eu tenho desde que eu nasci, então sempre convivi com isso com naturalidade, sempre vi as pessoas tendo preconceito, né? E eu acho que uma coisa que a gente se confunde muito no Brasil, acho de maneira geral, é a diferença de preconceito para discriminação. É verdade. Né? Preconceito é normal. Na verdade, o ser humano, o animal, o bicho, tem preconceito. E é fundamental para ele se proteger. Né? O preconceito vem lá da época das cavernas. Você saía num lugar escuro, você tem um preconceito, por quê? Se você sabe que naquela situação o risco de você sofrer um acidente, de você morrer, é maior, é um preconceito. A mesma coisa, quando você olha uma pessoa que tem uma deficiência, no caso da Câmara dos Deputados, você vai imaginar, ele vai trabalhar a pauta do deficiente. Né? Se você olha uma pessoa
que tem uma deficiência em algum lugar, você acha, o cara não consegue trabalhar, não consegue fazer isso. Agora, a discriminação, que é a partir do momento que você sabe que a pessoa não é aquilo ali que você imaginava, e você mantém uma relação, um tratamento diferenciado, aí mantém o conceito, né? Mantém o conceito, aí é discriminação. Isso é o problema maior. O preconceito, claro que a gente tem que combater o preconceito. Sim, as duas coisas. No longo prazo, mas é o quê? É mudando a sociedade. Não é mudando a pessoa, é mudando a sociedade. É você começando a mostrar para as pessoas que, olha, o branco ou o negro tem a mesma condição de trabalho, a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência não tem. Agora, o preconceito não é... Você não muda o preconceito da pessoa de uma hora para outra. Agora, a discriminação, sim. É mais uma questão cultural. É mais uma questão cultural. Tá claro.